Olá, minha gente, de novo aqui na parte 2 desse programa maravilhoso, com a presença incrível aqui do Batista, que dispensa comentários. Você, telespectador, ao nosso encontro, pensando em vocês, é que procuraremos fazer o melhor. Ô, Batista, de novo aqui. Muito obrigado, satisfação, que Fernando. Coisa. A satisfação é toda minha. E o papo rolou, foi sensacional, formidável. Ficando fiado, ficarei freguês. Falou Fernando para sempre, porque a coisa que o maior investimento que o ser humano pode ter é a instrução. Porque isso talvez a única coisa que eu pensei uma vez, todo mundo fala, mas eu pensei numa coisa. Eu acho que a única coisa que pode tirar tudo. Antigamente falava que tirava tudo. Um dia eu pensei e me lembrei de Carlos Lacerda, que ele tinha um pouco de arrogância, não totalmente, mas um pouco de arrogância e tudo. E ele morreu com um acidente vascular cerebral hemorrágico. E o que eu quero deixar claro? Que a pessoa, às vezes, dependendo do grau da gravidade do AVC, a pessoa vive igual uma criança, porque a gente não é nada, entendeu? Claro que quando você está vivo aqui, você prospera através do intelecto, né? Como tem aí. Mas é muito importante a pessoa... Uma vez eu estava conversando com um grande professor universitário, que né, na época de economia e tudo, e falou com coisa comigo interessante assim. Ele falou também o seguinte, o cara que sabe e não ensina ou não passa conhecimento ou não tem boa vontade para explicar, ele simplesmente está jogando a existência dele fora a nível kármico, porque ele teve um merecimento para poder fazer. Porque eu sempre achei que o mundo é de poucos. Poucos monopolizam, poucos dominam. No futebol, o gênio, o craque, corre menos. O operário é que corre mais. A abelha rainha é melhor alimentar. Então, o mundo, na realidade, gente, ele, infelizmente é assim. A natureza ela é pródiga e costuma gostar de ajudar os indivíduos fortes. E se deleita em mantê-los bem vivos e bem robustos para a própria manutenção e conservação da espécie animal ou vegetal. É o mundo. A gente não tem que... Desde que o mundo é mundo, o mais forte é quem acasala, o mais rico... O banco só empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Já tem. Então, até o Pablo Marçal estava falando isso. Você tem que pensar o seguinte, alguma coisa. Você tem que ter ativo. Se você não tem ativo, você fica negacionista em tudo. Você não tem... Infelizmente, porque antigamente tinha a época do escambo, né? Sim. Agora, o escambo é o cano. Tem que rir para não chorar, né? Eu estava até conversando em off com a mocinha aqui e tudo, ela falou sobre escravidão. A escravidão realmente ela é monetária. Porque a não ser daqueles cantões assim, porque o Brasil é muito grande, né? Pode acontecer na Amazônia. Acredito que algumas aldeias ali que são desabitadas, tem pouca pessoa, pode até existir tudo, mas é clandestino. Se você pegar, o bicho pega. De qualquer maneira, aqueles fazendeiros também têm muito dinheiro, pode até dar um dinheirinho lá para a polícia, porque o bandido, muitas das vezes, ele tem todo o sistema para poder manipular né? e escravizar. Porque, infelizmente, os capitães do mato, eles já não eram para querer a justiça, eles queriam o ganho. Queriam o ganho dele. É verdade. Mas então, meu amigo, é isso que eu estava falando. Voltando agora também a essa parte 2, que é muito interessante, que veio da época do ouro, né? Em Minas Gerais. É muito importante falar isso. Sim. Sobre o Tiradentes, coitado, que morreu de uma maneira... Para poder causar um exemplo, né? Porque outros aí foram perdoados. Porque, na realidade, eles não estavam muito preocupados com a escravidão. Eles estavam preocupados com o quinteto, né?
Exato. do ouro que ia direto para a coroa portuguesa. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, Fernando, esse tema é polêmico, né? Só quem conhece uma mina de ouro, Mariana, Ouro Preto, ainda tem São João del Rei. São João del Rei. Tem alguns locais como atração turística. É interessante, né? Aquilo ali é o absurdo dos absurdos, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia, temos máquinas, tem uma proteção para exploração mineral. Naqueles tempos, as minas eram, eu diria assim, é um buraco no chão escuro que a preferência do mineiro era por crianças dentro das minas, porque a criança cabe naquele espaço apertado. Eu imagino quantas crianças faleceram naquilo ali, né? Porque a gente hoje sabe que a queima, né, de produtos de óleo, essas coisas assim, o combustível em si, combustível fóssil, né, para poder manter a claridade, monóxido de carbono. Quantas crianças que morreram dentro dessas minas, né? Diria assim, uma coisa absurda, desumana. E para eles eram coisas. E você imagina você quebrar, vamos botar uma comparação, você pegar um ônibus, uma pedra do tamanho do ônibus, quebrar aquilo ali para você tirar às vezes 50 gramas de ouro, né? Porque aquilo saía bruto, tinha que quebrar a pedra para tirar da mina, para quebrar, requebrar, para aplicar um agente químico ali que fizesse o ouro reluzir para aparecer, né? Você imagina que sofrimento que era essa exploração. E o Brasil começa a ter isso aí a partir de 1720. Que foi a época do ouro até 1760. Exato. E isso ocasionou o surgimento dos descaminhos, né? Eu gostaria de ressaltar isso aí, porque a gente vê muito o pessoal falar o caminho do ouro. Tinha o caminho que era o caminho supostamente oficial e tinha os desvios, né? Porque a taxação era absurda. Se você conseguisse ali em 10 anos, conseguisse tirar 10 quilos... Que é muito, hein? Você quebraria praticamente uma pedreira, uma coisa absurda para tirar 10 quilos de ouro, e 2 quilos já era do rei. Você já tinha que dar os 2 quilos daquele 10 que você conseguiu com todo sofrimento. 2 já era do rei. Perda de vida. Sim, exato. Perdia vidas ali, coisas horríveis, né? E você, além disso daí, aí você tira o transporte, a segurança para você deslocar com esse ouro até um cais, né? Até você poder embarcar ele para o destino final, o manuseio, o ourives, né, para poder dar um tratamento, para produzir. No final das contas, daqueles 10 quilos, você teria de lucro ali, eu não diria nem 1 quilo, né, porque já perdeu tanto da vida que você teria ali meio quilo, 500 gramas. De 10 quilos, o seu lucro seria 500 gramas. Enquanto isso, 4 vezes maior seria só naquele determinado ponto, sem falar em outras regiões, como Mariana, São João del Rei, Ouro Preto. Quer dizer, cada coisa que tinha, o montante, só em apenas um, era 4 vezes maior. Sim, exato. Era e o cara não tinha como ganhar. Não ganhava, ele era um escravo da corte, é o escravo do financeiro daqueles tempos. Escravo financeiro, porque a exploração do ouro, a gente vê até um momento mais recente do Brasil, o Serra Pelada, né? A gente vê que aquilo lá, quanto sofrimento. Muitos ali saíram, eu diria assim, o cara que deu uma sorte ali, que pegou alguma coisa no início, que pegou alguma coisa e saiu, conseguiu fugir daquele sistema, ele até pode ter tido algum êxito, mas a maioria não, porque geralmente são grandes empresas que monopolizam, né? Aquilo ali é uma escravidão, é uma atualização da escravidão, né? A Serra Pelada. E isso traz problemas sociais violentos. O garimpo é horrível. Ali naquele garimpo, eles tinham uma vida, por que pareça, apesar de trabalhar e tudo, dia à noite, e
nas folgas, bebiam, agrediam as pessoas, matavam a motivo top, porque o ser humano ele não consegue, muitas das vezes, conviver em ambiente confinado. Num determinado momento, porque o que acontece? Você ficar confinado num lugar, o ser humano ele tem necessidade de se movimentar. De liberdade. Isso tudo, Fernando, que a gente está conversando, né? Você imagina, né, que a gente vai voltar aí no período do Tiradentes. Aí você imagina os povos... A conjuração. Sim. O que acontece? Isso acarretou os descaminhos. Aí foram criadas diversas companhias dos quartilheiros da corte. O que eram os quartilheiros? Eram alguns oficiais portugueses que eles recrutavam os alferes, que é o caso do Tiradentes, não só ele como outros mais. Que foram perdoados. E eles, o que acontecia? Eles começaram, o Tiradentes, ele foi... Não é que ele não era santo, mas ele começou a se sensibilizar com aquelas questões. Porque a ordem o rei mandava a ordem para o vice-rei, quem fosse pego no descaminho era pena de morte. Tá? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. E a pena de morte ela era... guilhotina? Não, era enforcamento. Né? Guilhotina é mais francesa. Era um enforcamento, às vezes o cara não morria na hora, o cara ficava pendurado, sofrendo, agonizando, e depois ele era tirado da corda e esquartejado, como foi Tiradentes. Era esquartejado e as partes eram penduradas ao longo do caminho. Isso para Friburgo, as pessoas falam aqui, muitos romancistas, na história do Mão de Luva, do Manuel Henriques. Né? Eu me aprofundei nessas pesquisas porque aquilo, como conhecedor de geografia, além da história... Adoro geografia também. São as coisas que eu vejo assim como fundamentais para o ser humano. O ser humano conhecer o passado e conhecer o território. Né? Que tudo isso, a história é mãe de todas as outras matérias e fontes. Porque sem a história não existiria matemática, não existiria nenhuma ciência, nem nada. Por quê? Porque através da história que foi se passando os conhecimentos. Né? E muitos se perderam. E muitos se perderam. Então o que eu fui ver? Eu não achei em momento nenhum. Aqui teve pesquisadores de todos os tipos nesse período. Né? Teve austríacos aqui, os caras eram, eu diria assim, eram os doutores da mineralogia, né? Que eles conheciam tudo quanto é tipo de minério. Conheciam... Eles vieram lá de Viena? Sim, vieram de Viena para cá, porque a corte portuguesa, ela sempre teve, desde que existe a família Habsburgo, eles sempre tiveram contato. A corte portuguesa sempre, ou de uma forma ou de outra, a rainha de Portugal, muitas rainhas de Portugal eram austríacas. Nasceram em Viena, nasceram em Salzburgo, E a Áustria era muito ampla, né? Porque o Império Sacro Germânico Romano, o herdeiro foi o imperador da Áustria durante muitos anos, até 815, quando terminou essa nomenclatura. Então o que acontecia? Eu procurei ver aonde que existia essa região de ouro aqui nas serras, nas minas de Cantagalo. E pelo território das minas de Cantagalo, que estendia, como em momento aí anterior eu já havia dito, de Paraíba do Sul até o rio Paraíba, né, do Sul, aquelas margens todas, passando pela Serra de Macaé, indo até Santo Antônio de Sá, eu não consegui localizar em momento nenhum nada a respeito de garimpo ou qualquer tipo de exploração. Aquilo ali parecia que era uma história, uma fachada para o desvio. Por quê? Eles não queriam passar pelo fisco entre Mariana, Diamantina, Ouro Preto, porque o fisco era muito mais rigoroso. Minas é muito rigoroso. Então o que aconteceu? Eles deveriam trazer esse ouro escondido e dizer que estava para sonegar o quinto,
dizia que estavam sendo extraídos nessa região das minas de Cantagalo. Isso eu não consegui achar em momento nenhum nada que identificou essa produção, poderia ter alguma coisa? Acredito que até sim, mas não na proporção que demandou do vice-rei criar quartilheiros para patrulhar essa região, incluindo uma das patrulhas aí que era o Tiradentes fazia parte, era um dos componentes. E aqui no Rio tinha, nessa região que você falou aí de Cantagalo, tudo que daria não sei quantos alqueires de terra e tudo imenso que vinha lá de Guapimirim, de Magé. Tinha algum resquício de ouro, ou era muito pouco, se tivesse, não haveria interesse em... Pela proporção, né, que a gente observa nos relatos, existe muitos relatos dos capitães que a gente conseguiu digitalizar uma boa parte, mas a maioria dos livros já são muito antigos, né, com 250, 260 anos. Então muita coisa estava perdida de relatos. De relatos. E eles não relatam em momento nenhum garimpo. Eles relatam, muitos foram condenados à morte, que eles não descrevem, mas eles dizem que as soluções foram tomadas, né? Remete isso para a corte, e as soluções dá a entender que foram... quem que estava no descaminho foi executado e não teve julgamento, era o sumário. Sumário. Então, o que a gente leva a crer? Que mesmo que eles tentassem algum tipo de exploração, eles não conseguiriam, que as matas são muito densas, teria que ter um maquinário teria que ter a modernidade para poder explorar. Simplesmente com a cuia lá, com o que eles tinham de equipamentos naqueles tempos, não seria possível esse tipo de exploração. Eles poderiam passar anos ali para conseguir uma quantidade muito pequena, até porque os minerais da região não são característicos de ouro, né? Isso daí a gente não consegue aprofundar, não consegue. Agora, a vida, o que eu fico a imaginar, porque os amigos que traíram, né, o Tiradentes e tudo, para poder salvar a vida, né? O Joaquim Silveira. Né? Porque o negócio foi bravo mesmo. Foi muito bravo. Pegaram ele como bode expiatório. Exato, eles se livraram e jogaram a carga para cima dele por ele ser mais, talvez assim, formador de opinião, mais incisivo. Mais incisivo e mais aflamado, né, dentro daquilo ali, do contexto de época. E isso tudo, o que gerou? Talvez ele seria o elo mais fraco, né, daquele pessoal ali, para eles se livrarem. Jogaram a culpa para cima dele e ele foi o bode expiatório que foi crucificado e serviu de exemplo para uma liderança que tudo quando a gente começa a aprofundar dentro da história, a gente vê que tem um contexto que serviu como exemplo e até para a integridade porque existia uma tendência a criarem províncias independentes, né? Eles estavam sob uma influência muito forte da questão da riqueza para criarem uma província independente e já tinha naqueles tempos os princípios, os ideais de independência, né? E não pagar o quinteto. De não pagar e pela riqueza que eles conseguiam, eles não estavam nem um pouco preocupados com escravidão, preocupados não tinha consciência naquela época. Não tinha. Eles estavam preocupados em obter a riqueza e com aquilo ali eles comprarem a independência deles. Porque quando a gente fala em geografia, a divisão do Brasil, para chegar ao que está hoje, ela passou por diversas transformações. O Rio de Janeiro ele se tornou, era uma província pequena, né? Uma província de ser de repente uma grande, ele se tornou pequena, porque a cidade de São Paulo ela foi criada pelos jesuítas anterior à fundação da cidade do Rio de Janeiro. Então São Paulo, apesar de ter uma população muito menor, tinha uma representatividade muito forte com os bandeirantes, com a expansão territorial. Você falou que São Paulo tinha uma população muito menor ou muito maior? Não, infinitamente menor. Naquela época? Naquela época o Rio de Janeiro já estava em torno de 400 mil. São Paulo tinha 8,
6, 8 mil, e desse meio uma grande parte indígenas. Isso até o final do século XIX, São Paulo ainda era pequeno. São Paulo ainda foi menor do que Petrópolis, né? Com a família, com a residência de verão da família imperial, em Petrópolis agregou uma população superior a 50 mil moradores. E São Paulo, com a imigração italiana, São Paulo ainda estava nos 30 mil. O café desceu, a gente dando um salto aqui no Ouro. O café saiu daqui, da região serrana, para Vassouras, de Vassouras para São Paulo. O café e também é muito forte o café também no sul de Minas, né? Sul, exato. Isso tudo foi consequência dessa ligação do ouro com a província fluminense, né? Quando a gente fala do Rio de Janeiro, tudo foi a consequência desse descaminho. Por quê? Quando você passa pelo esse caminho do descaminho, se torna muito mais perto. Entre Minas e o litoral fluminense é um caminho muito mais perto. Tinha até um projeto de uma BR. Essa BR seria a BR-120, que ela seria de Arraial do Cabo até, se eu não me engano, eu não lembro bem se até Carangola ou um pouquinho a mais, né? Era um projeto e é curtíssimo a distância entre Minas e o litoral. Por esse caminho é muito mais curto do que dar essa volta toda. E aquela região de Petrópolis ali naqueles tempos era horrível para fazer o trajeto. A Serra Velha ali era aquilo ali. Eu conheço ali. Ali era muito. Tinha precipício. Sim, né? Teve muitas tropas de mula se perderam que caía ali, porque não enxergavam. Escorregava, porque o caminho não é essa maravilha hoje que a gente vê asfaltado. E era muito úmido, né? Muito úmido. Que chove, aí a erosão, que chove tudo aí. Muitas quedas de barreiras, né, pedras, até hoje, né? Atualmente a gente vê isso. E o que aconteceu? Esse descaminho gerou a necessidade da corte de fazer uma ocupação maior dessas terras. E começou a distribuição das terras da região serrana aqui das Minas de Cantagalo. As Sesmarias começou praticamente em 1777, né, que é o segundo vice-rei quando ele assumiu. Depois do Luís de Vasconcelos, ele começou a pôr em prática o projeto do Luís de Vasconcelos, que era ocupar essa região. E começou a distribuir as Sesmarias, aonde veio, por volta de 790, o João Rodrigues de Almeida, através do Major Palheta. O café não era nativo. O café não era nativo do Brasil. O café daquela região da Eritreia, da Etiópia, né, ele foi para o Iêmen. Da Colômbia também? Não, isso daí bem depois. Não é nativo da Colômbia, não. O café é africano. O que os franceses fizeram? Numa dessas expedições francesas, eles se adonaram do fruto do café. E naqueles tempos, como a França era uma potência militar muito forte, eles criaram a patente do café. Essa forma que a gente toma o café hoje coado, essa forma é francesa. E eles, com interesse de continuar o plantio, porque a região da França não era propícia para o café. O café é trópico, né, e altitude. Geralmente entre 600 e 800 metros de altitude. Eles trouxeram o café para a Guiana Francesa, para Cayena, né, como que era naqueles tempos. É divisa lá com sim, Acre. Não. É divisa com Amapá. Amapá. É Amapá do Apocochuí. Justamente o Amapá. Exato. Capital Macapá. Aquele território, aquilo ali, de um certo período, aquilo ali fazia parte do Brasil. Só que a França invadiu São Luís, no Maranhão, foi expulsa e aportou em Cayena. Eles ocuparam, não tinham como retornar no Atlântico, eles ocuparam aquela região que os portugueses estavam mais distantes, e os espanhóis também, que Manaus é fundado por espanhóis. Né? E ali foi um reduto de proteção deles. Tanto é que hoje continua o protetorado, né, francês.
eles levaram o café para aquela região e a cana-de-açúcar. E numa dessas invasões brasileiras, né, dessas invasões de Dom João VI a essa região, eles conseguiram pegar os frutos de café, algumas mudas, trouxeram para o Pará, e do Pará veio parar no Rio de Janeiro. As mudas de café foi parar na fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que a gente fala, não é o Santa Cruz atual, né, que tinha uma outra fazenda que próximo ali eu diria a Glória, que eles chamavam de Fazenda de Santa Cruz. Ali tinha uma produção. Essa fazenda se estendia até Campo Grande. Você vê que fazenda pequena, né? De Santa Teresa até Campo Grande. E os monges, como para não ficar evidente que Portugal tinha surrupiado essa técnica francesa, eles começaram a fazer a produção no convento, escondido. Com a administração de Dom João VI vindo para o Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Eles começaram a lançar isso para a Serra e veio parar em Friburgo. Quem estava administrando aqui a fazenda do João Rodrigues de Almeida era o irmão dele, que era o cônego, eu não me recordo bem, o pessoal falava cônego Almeida, mas o primeiro nome dele era Antônio Almeida. Mas eles tinham diversos nomes que eles carregavam com eles, né? E a gente, quando pega as escritas e os relatos, algumas abreviações e manuscritos a gente não consegue decifrar, porque as letras são horríveis, né? Então o que acontece? O Antônio Almeida, ele fez o plantio dessa... O pessoal fala fazenda do cônego, mas ninguém fala o nome do cônego. O cônego é o Antônio Almeida. A fazenda não era dele, mas era do irmão, mas ele administrava. Cônego era um cargo da Igreja Católica, era tipo um arcebispo que cuidava do financeiro, dos bens da igreja. Isso tudo dentro da fazenda do Morro Queimado, aonde que chega o café na primeira produção aqui em Friburgo. Não foi bem sucedida, né? Porque o clima era muito frio, então no início produzia bastante e depois tinha um declínio. O que eles fizeram? Já começou a vir os barões a se interessar, o Dom João VI já começou a liberar o plantio, eles começaram a descer para Sumidouro e São José do Ribeirão, que eram parte de Friburgo, faziam parte de Friburgo. Tem também um café também em Bom Jardim, tem aquele café. Existe. O território desse café, até o último senhor proprietário lá, o seu João Hertal, né, que é um descendente, eles consideram o Johan Hertal como patriarca. Mas o Johan Hertal, ele veio com o irmão, a irmã, a mãe e mais o pai, que é o Joseph Hertal. Seria José Hertal, aportuguesado. São alemães, são de Hessen. Aquela região desenvolveu muito bem o café, até a migração do grão para São Paulo, e a evolução de São Paulo sucumbiu. Mas é o único ponto que ainda existe o café originário de montanha. Hoje eu acho que o proprietário é o Miguel Hertal, do Café Bom Jardinense. Né? É o único, ainda mantém alguma coisa das técnicas de colheita antiga, que é a colheita manual, que é o ideal para o grão, e é o que tem ainda como representação do café fluminense. No restante do estado eu desconheço qualquer outra fazenda que não tenha esse trato com café. Bacana mesmo, muito bacana mesmo. E eu até tinha me lembrado, o Oiapoque faz justamente a divisa com a Guiana, com a Guiana Francesa. Guiana Francesa. Inclusive, lá tem gente que fala até francês, que é colada como fosse... Sim, tem brasileiros que falam mais francês do que próprio português. Né? Eu queria também, assim, para uma coisa interessante também, falasse assim, sobre o desbravamento do desbravador, o Raposo Tavares. Ah, sim, Raposo Tavares, ele foi um cara que ele teve muitos problemas com a corte. Né? Porque o que acontece? Quando tudo que você afronta uma outra potência internacional, que naqueles tempos para Portugal e Espanha eles dividiram o mundo.
Fizeram um tratado de Tordesilhas. Eles têm o Tratado de Madrid, né, que depois estendeu um pouco. Tem vários tratados que não cumpriam, nunca cumpriam. O que aconteceu com a morte do Dom Sebastião? Portugal estava invadindo Marrocos, né? Aí o rei, novo rei jovem, ele foi para frente das tropas. Só que os argelinos sempre, eles são os berberes, eles são um povo gigantesco. Eles conseguiram vencer uma das batalhas. Das batalhas e sequestraram o rei. Até hoje não se sabe o paradeiro, né? Porque eu acredito, pelo aonde a gente chegou nas pesquisas, eles levaram o rei de Portugal para a Argélia, né? E provavelmente ele deve ter falecido na Argélia. Agora a questão, o que aconteceu? Ele morreu e Portugal ficou sem o herdeiro do trono de Portugal era o rei da Espanha. E ele unificou a administração, não por vontade dos portugueses, mas pela circunstância de ser o herdeiro. E com isso, o que abriu? O território brasileiro, que a gente conhecia, né, vamos dizer assim, documentado, era do Tratado de Tordesilhas, sim, no sentido do Oriente, né, que Portugal tinha muito mais benefícios quanto a isso. Por quê? Porque a Ásia era muito maior. O lado oriental, o Oriente do nosso planeta, é muito maior do que o Ocidente. Pelo tratado, quando a gente vê o Tratado de Tordesilhas no papel, a gente tem noção que do outro lado tem a Europa inteira, tem a África, tem a Ásia, tem a Oceania. Sobre o Oriente tem até a parte da Ásia, tem até a antiga União Soviética, que fazia a divisa entre a Europa e sim, a Euroásia. Europa, né? E a Ásia. A Euroásia, porque a Rússia ela é tão... A Rússia é o dobro do Brasil. A gente tem que... E antigamente era quase o triplo. Quase o triplo, era 22 mil... milhões de quilômetros quadrados. Milhões, isso, 22 milhões. Né? Mas hoje é muito grande. A Rússia praticamente é o dobro do Brasil. E o que acontecia nesse contexto? O Tratado de Tordesilhas liberava Portugal a conquistar, como conquistou a Índia, como conquistou... Quem descobriu a Austrália foi os portugueses, né? Mas por conta de navegações, a Inglaterra se fortaleceu e tomou de Portugal. E o que vem a ser o Raposo Tavares? Ele tinha muito contato com os indígenas, e a ligação, a gente tinha diversas trilhas, né? Os indígenas, eles sempre já estavam aqui há muito mais tempo do que qualquer europeu. Então eles tinham os caminhos deles, eles tinham a forma de cruzar esse território todo. Tinham os locais que eles praticamente não diria hospedavam, eles tinham uma forma de acampamento que era muito fácil para eles, né? Apesar de ser uma coisa assim para a gente hoje, sem os veículos é impossível, para o indígena não era, né? Eles passavam às vezes meses para circular numa parte territorial. E foi o que aconteceu com o Raposo Tavares. Ele foi expandindo, ele ia fazendo contato, ia conseguindo o domínio da região. Os caciques começaram a se comunicar com ele. Com isso, ele abriu muito conhecimento para os demais que vieram posteriormente, né, para poder fazer eu diria, se agregar esse território em nome da vila que ele representava. E pelo que a gente vê no século XVIII, o São Paulo ele se expande de uma forma assim absurda. Igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a colonização, com a vinda de ingleses para lá, cresceu. Sim, os Estados Unidos era simplesmente... Ele aproveitou da Revolução Industrial? Sim, os Estados Unidos eram 13 colônias pequenas que
Eles compraram a Lusiânia barato de Napoleão, né? E depois eles expulsaram os mexicanos da região mais rica deles hoje, que é a Califórnia e o Texas. Eles expulsaram. Teve a guerra americana contra o México e eles venceram. O Brasil encontrou muita facilidade nessa expansão territorial. Por quê? Se a gente for analisar, vamos pegar um exemplo aqui, o Chile. O Chile é o Oceano Pacífico. Né? A costa pacífica. A Bolívia, o Brasil teve os entraves com Paraguai, Bolívia e Argentina. O Uruguai pertencia ao Brasil. O Uruguai era território do Brasil. Para evitar uma guerra uma guerra pior com a Argentina, o Brasil preferiu apoiar o Uruguai a se tornar independente, né? Porque a Argentina tinha interesse naquele território, diferente do Paraguai. O Paraguai não teve acordo. O Paraguai queria tomar o que seria hoje Santa Catarina para passar para ter acesso ao mar. O Paraguai não tem acesso ao mar. Né? Isso... E aí houve a união da Argentina, do Uruguai e primeiro, o Brasil contra o Paraguai. Acabou com Mas por isso daí foi tudo uma estratégia tão bem montada por Dom Pedro. Por quê? Ele, quando ele evita uma guerra primeiro ele aceitou o Uruguai se tornar independente. Porque senão ele ia travar uma guerra com a Argentina, que a Argentina tinha interesse. E então, aí o bicho era mais embaixo. Aí ele apoiou o Uruguai se uniu contra a Argentina. O Uruguai se uniu ao Brasil para se manter independente contra a Argentina. A Argentina viu que não tinha força, o Paraguai queria tomar parte da Argentina, aí o que aconteceu? Primeiro eles se aliaram ao Paraguai. Quando eles viram que não tinha condição, eles pularam de lado e foram para o lado do Brasil. E foi um massacre. O Brasil massacrou o Paraguai. Mas, voltando na questão territorial, o Brasil não tinha nada para impedir esse avanço territorial. Por quê? Porque as outras populações da América do Sul eles estavam mais para o Pacífico do que para o centro da terra ali. O Rio quando a gente fala Rio da Prata, né, o Rio da Prata ele é formado por diversos rios brasileiros. Né? O único rio ali que nasce fora do Brasil de maior, vou dizer assim, volume, se eu não me engano, é o que sai da Argentina lá, que é não sei se é o Rio Uribe, que é o único maior um pouquinho. Os demais rios, o Paraná, o Rio Iguaçu, o Rio Paraguai nasce dentro do Brasil, é praticamente um rio brasileiro. E é o que o Rio Paraná, eu estava há tempos atrás aí, participando de um podcast sobre geografia, ele praticamente nasce em Minas Gerais, é um rio grande que nasce em Minas Gerais, ele vai formando e chega até o Rio da Prata, para você ver a distância, como é importante esse... Eu acho também que o Rio São Francisco, por que parece, acho que nasce lá perto do Jequitinhonha. Não, em Minas também era a mesma região. É Jequitinhonha. Era nas mesmas regiões ali. Você vê como é importante, como o Brasil... É grande. É grande e isso tudo... A gente vê que a participação do indígena, participação que nem o Raposo Tavares, participação das origens, né? O cara que cria aquilo ali, aquela força não vou dizer de exploração, mas de expansionismo. Aqui em Friburgo a gente teve o Antonier Marchon e o Mathias Sanglar. Os caras, porque o pessoal fala, quando fala Lumière, as pessoas pensam, Marchon por causa do cemitério de Pedra Riscada. Sim, mas o Coronel dos Marchon não tem nada a ver com Lumière. O Coronel 51 é aqui em Varginha, que fazia parte de uma das partes da Fazenda São José. O Coronel dos Marchon é o Coronel 51. Né? O pessoal fala Alto 50, o Coronel 50. O 45 era da família Sanglar. E eles se conheceram naqueles tempos, em 820, e gostavam de caçar, eles combinaram e foram para aquela região e descobriram. Eles desbravaram. Eu tenho até 2 moedas que foi paga ao Jean-Claude Marchon por Dom Pedro I, que pagou para que o Antonier não estava presente, ou algum outro motivo, não consegui achar descrição a respeito disso. O Dom Pedro I, ele paga essas moedas, ele paga, não sei se foi... sei que foi em torno de 400 mil réis. Eu tenho 2 moedas de 40 réis que estavam nesse pagamento, por ter desbravado, que tinha o projeto,
quem conseguia desbravar, quem conseguia arrumar instalações, era recompensado pela corte. Tinha a recompensa da corte. Como ele comprou também, Dom Pedro comprou essa distribuição, os colonos reclamaram das pedras, né, dos locais inóspitos e impossíveis de ter um plantio. Ele comprou essa região que a gente conhece ali, Pedra do Imperador, foi porque o Dom Pedro comprou a fazenda que continha aquela pedra ali. Que não só a Pedra do Imperador que a gente pega hoje, o pessoal fala Parque do Três Picos, aquilo tudo foi uma parte de uma fazenda comprada por Dom Pedro. Pô, bacana demais. Território da Marinha, né? Hoje é território da Marinha ali do Sanatório Naval. O Parque do Três Picos, né, que vai até Cachoeiras de Macacu, aquela região toda ali, aquilo tudo pertence à União por conta desse período aí que foi comprado por Dom Pedro I. Tá certo. Meu amigo, tá terminando aqui. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui para dar esse esclarecimento, porque eu já tinha um verniz. Agora, com essa enciclopédia toda, vai ser maravilhoso. Mas é bom, Fernando, isso é muito bom. A gente tem que ter sempre, no mínimo, o verniz. Se não puder ser um Dr. Enéas, um Ciro Gomes, pelo menos ter um nível universitário. E o resto que vier acrescentar vai ser formidável. Verdade. Mas eu gostei muito da sua presença aí. Olha, quero agradecer o Guto aí por ter trazido você, hein, Guto? Parabéns mais uma vez, uma bola dentro. Assim eu encerro então o programa, mandando um abraço para todo mundo e semana que vem, se Deus o permitir, estarei aqui de volta.